Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quer que você esteja, agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa 285 que começa agora. Aconteceu comigo. Olá, amigo Fábio. Meu nome é Edna. Eu moro no interior de Erval Velho, Santa Catarina. Primeiramente, eu gostaria de te contar que faz um ano que eu parei de comer carne vermelha. E nesse tempo, nesse período de um ano, muita coisa diferente começou a acontecer também na minha vida. E uma dessas coisas são os sonhos, que eu comecei a ter muitos sonhos toda noite, e lembrar dos sonhos no outro dia, lembrar do que eu estava fazendo, de detalhes que haviam no sonho, eu consegui lembrar. E com isso eu gostaria de compartilhar contigo 2 sonhos que eu tive nesse mês de maio. E o primeiro deles, eu estava caminhando numa rua e eu precisava chegar num lugar. E eu conseguia caminhar, conseguia me mover muito rápido de um lugar para o outro. E de repente eu estava num lugar mais alto e já não conseguia mais enxergar direito, estava tudo meio embaçado e eu sentia que eu continuava caminhando e eu ia esbarrando as minhas mãos em matos. E naquilo eu segurei os matos, parei e eu fazia muita força para enxergar, para abrir meu olho. E quando eu parei, a minha visão se abriu. E eu vi que tinha uma mulher atrás de mim, tinha mais pessoas naquele lugar. E eu estava num lugar, parecia uma casa abandonada. E tinha um barulho muito forte para o lado de fora daquela casa. Parecia um barulho de tanque de guerra, assim. Era um barulho muito forte, um barulho muito alto. E aquelas pessoas parecia que estavam se escondendo de alguma coisa. E eu olhei e vi uma janela. Eu fui até aquela janela e olhei para o céu. E tava assim, o céu parecia final de tarde, começando a escurecer. E eu olhei para aquele céu, tinham vários pontos azuis, mas eram muitos pontos azuis. E alguns desses pontos se mexiam. E tinha dois desses pontos que estavam mais baixo, voando mais baixo, em cima daquela casa. E eu olhei, tinha um rapaz loiro do meu lado. E eu falei assim para ele: você sabe o que é aquilo, né? Você sabe que não é avião, você sabe que não são estrelas.
você sabe, né, o que que é. E ele me olhava assim, como quem já tivesse acostumado com tudo aquilo. E eu tava, nossa, eu tava feliz, eu tava eufórica, como quem diz, agora sim, viu? Eu sabia que isso existia. E agora eu tô vendo, vocês estão vendo. E daí naquilo eu precisava ir embora. E eu já estava já era outra casa. Naquela casa já tinha móveis, assim, como se tivesse pessoas morando naquela casa mesmo. E eu comecei a caminhar numa estrada de chão, de terra. E aquele rapaz me acompanhou. E a gente começou a conversar e eu olhei para o chão e tinham várias pedras, parecia pedras preciosas. E eu me abaixei e comecei a pegar aquelas pedras. E tinha uma pedra, eram pedras azuis, assim, transparente, um azul mais clarinho, transparente. E tinha também umas pedras, assim, a cor terra queimada. E naquilo eu falei para ele, na minha região tem pedras violetas e esverdeadas. E naquilo eu me acordei. E o outro sonho eu tava... No sonho eu tava sonhando. Tava dormindo, tava sonhando. No próprio sonho. E daí eu me acordei. Ainda no sonho. E olhei para a janela do meu quarto. E a cortina tava meia torta. Eu tenho um filtro dos sonhos cor-de-rosa. Ele tava meio caindo. E eu pensei assim, peraí, tem alguma coisa errada. Porque antes de eu ir dormir, tava tudo no lugar. E nisso eu escutei barulho fora da minha casa e dentro da minha casa. Parecia que alguém veio e abriu a janela da sala com força, fez barulho. Pro lado de fora, perto da janela do meu quarto, tinha barulho de homens falando. E naquilo eu estava sentada já na cama e joguei o chokurei na janela. Que o chokurei é um símbolo do reiki, que eu sou reikiana. E eu joguei aquele símbolo do reiki e apaguei a luz. E naquilo eu acordei. Mas aí eu acordei mesmo. E olhei a janela, a cortina da janela do meu quarto estava retinha no lugar, o filtro também. E eu voltei a dormir. E continuei parecia que eu estava continuando o mesmo sonho. Só que daí eu já estava pro lado de fora da minha casa e era de madrugada, mas estava claro. E eu olhei para o céu e vi uma espécie de avião muito grande. Mas era muito grande mesmo. E na cor prata. E tinha também uma nave. Era uma nave na cor azul, mais escuro. E ela veio e parecia que aquela nave maior, na cor prata, tinha um lugar para outras naves menores virem e pousarem. E aquela nave azul veio e pousou. E naquilo eu pensei, agora eu vou pegar minha máquina e eu vou tirar uma foto. E eu peguei minha máquina e eu tentava tirar foto. Só que não conseguia, porque toda vez que eu apertava no botão para tirar a foto, tirava foto do chão. Não sei o porquê. Mas esses são os dois sonhos que eu resumi bastante para poder contar os dois. E
E eu quero fazer uma pergunta também. Desde o ano passado, eu trabalho com mandalas. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha, se mandalas têm alguma coisa a ver com seres de outras dimensões, com outras dimensões? E eu acho que tem tudo a ver. Mas, enfim, eu peço a sua opinião. E agradeço pelo seu trabalho, Fábio, porque através do seu trabalho eu tenho aprendido muita coisa e também compartilhado com algumas pessoas. Então eu agradeço e grande abraço e até a próxima. Oi, Edna, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver. Edna, bem-vinda ao PVU, né? Você está aqui pela primeira vez. Eu acho muito importante a sua participação, tá? Bom, seu áudio é bastante longo, até certa forma complexo. Eu tive que fazer algumas anotações aqui para poder dar uma ideia para você. Então, veja bem. Eu percebi, né? Você falou que parou de comer carne vermelha, começou a sonhar muito e repetidamente. Muitas coisas diferentes começaram a acontecer na sua vida. E eu acho que é esse o ponto que a gente deve permanecer nessa sua estreia aqui no PVU, né? Você fala das pedras azuis que você viu no primeiro sonho, depois você fala da pedra com cor de terra queimada, aí o sonho acabou. Bom, então deixa eu fazer alguns comentários, né? Quando você para de comer carne vermelha, carne empapada em sangue animal, a sua vida muda porque você começa a ter uma outra visão das coisas, né? Então o fato de você não comer mais a carne vermelha, você já está dizendo ao todo que você não concorda com a matança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você está dizendo ao todo que você não colabora com o sangue derramado na terra. Então, esses dois aspectos já mostram um pouco da tua índole, vamos dizer assim, de você querer expandir de forma espiritual, de ter acesso a novas coisas, a novos trabalhos e sair dessa mesmice, né? Dessa coisa de matar o bicho, comer o bicho e por aí vai. Eu sei que o sul do país tem uma tradição muito forte em comer carne, em abater a carne, como seus vizinhos da Argentina, aí, Uruguai. E isso faz parte das tradições dessa região, muito forte também. E é difícil você manter um padrão onde você diz socialmente: eu não quero mais comer carne vermelha. Não é que você não possa mais comer, você pode. Mas depois da consciência estabelecida, você não consegue mais comer. Essa é a questão. E aí a sua vida realmente começa a mudar, porque você mudou, não é? Então, a questão é que você mudando, as coisas ao redor mudam também. Então, a mudança é interna, depois vem a mudança externa, tá? O que eu pude perceber, e que eu achei legal, é que você fala que entre essas coisas diferentes que você começou a fazer mandala. E eu gostei muito das mandalas a fotografia que você enviou, achei muito bonitas. E você me pergunta, né, tem algo a ver com ETs, enfim, seres. O que eu sei é que mandala
A mandala, ela tem a ver com o todo. É uma forma de unificação com o todo, né? E tem a ver muito com a geometria sagrada. Vocês que gostam de estudar, não é grande parte, né? A maioria quer pegar tudo na internet e achar que está bom já. Não é assim. Estude um pouquinho de geometria sagrada para que as pessoas entendam o porquê da perfeição da mandala, né? Quando eu era criança, eu montei numa feira de ciências um negócio chamado caleidoscópio. Então era um tubo com triângulos cortados num tipo de papel plástico de inúmeras cores e redondo, e você ia girando aquilo e vendo um mundo completamente diferente se formar diante de seus olhos. O caleidoscópio, passado todos esses anos, hoje eu sei que o que ele demonstrava para mim, e eu não tinha noção, mas eu ficava curtindo muito aquilo, né? Aquele visual mudando. Ali já existia a geometria sagrada, que é a perfeição. Aquilo é muito próximo do perfeito, não é? Do equilíbrio, das formações, e muito a ver com a mecânica quântica. Por quê? Porque quando você girava aquele objeto, né, que era redondo, você via combinações das mais variadas possíveis, que é a base da mecânica quântica. Então, trazendo esse raciocínio para as mandalas, é claro que você vai pessoa para pessoa, ela vai representar aquela pessoa. Nada é à toa, né? Nada é à toa, tudo está diante de uma forma perfeita. Dá para a gente se aprofundar isso em outro momento, mas eu quero me ater aqui às suas mudanças. Você teve os sonhos, eu vou passar muito superficialmente em cima dos sonhos, porque na minha opinião eles não são o que mais de importante acontecer, tá? Eles começam a ficar importantes quando você tem uma repetição desses sonhos. Aí sim, isso começa a ficar muito importante, porque estão querendo te dizer alguma coisa, né? Então você fala das pedras azuis, pedra terra queimada. O que será que tem a ver com pedras azuis, né? Será que tem a ver com as pedras uranianas? Não sei. Homens falando, avião grande, nave, né? Avião grande é nave, né? Prata, enfim. Você está fazendo, você está saindo do teu corpo e está indo ver o que você pode ver nesse momento e o que você precisa ver nesse momento para a sua vida aqui evoluir, tá? Você fala que acompanha o meu trabalho já há algum tempo. Eu não conheço ninguém que acompanhe o meu trabalho atentamente e que não mude a sua vida. É natural que mude. E não é por causa do meu trabalho. É porque existe o contato. Nós estamos aqui nos contatando. Você tomou atitudes importantes na sua vida, vai tomar outras, está tendo mais consciência. Não importa onde você esteja no planeta. Você está no interior de Santa Catarina, ok. Você vive uma realidade aí, ok. Né? Cada pessoa vive uma realidade no lugar aonde mora, mas isso não é o mais importante. O importante é o que você tem aqui. E o que você tem aqui. Essa combinação faz você ser diferente, faz você fazer o seu trabalho cada vez de forma mais verdadeira, mais forte. E você, como todos que me ouvem agora, precisam saber selecionar aquilo que bate no seu coração forte e aquilo que afasta você. Então, cada vez mais, as pessoas que estão despertando, e você é um exemplo delas, de uma delas, vocês precisam estudar sempre,
e precisam cada vez mais entrar em contato com a sua essência, com a sua alma. Tá bom, Edna? É o que eu posso te falar nesse momento. Eu agradeço muito a sua participação aqui no PVU. Abração para você. Tchau. Muito bem, meu amigo, minha amiga. É com muito prazer que eu trago a notícia de que o primeiro nível, o nível 1 do curso O Poder da Alma, está pronto e esperando por vocês. São 4 horas aprofundadas de vídeos, né? Então nós temos uma introdução, nós temos 5 aulas depois da introdução e 5 revisões. Então você tem que estar preparado para esse início no caminho da aquisição do poder da alma. Então eu peço que você se dirija, você que quer adquirir o poder da alma. O poder da alma vai estar ancorado em uma plataforma, então é necessário que você entenda que será um curso pago, né? Não tem condição de fazer isso gratuitamente, mas eu peço que você pense na qualidade desse curso, na quantidade de horas. Se fosse um curso presencial, quanto custaria? Na é verdade, eu acho que você está pronto. Eu acho que as pessoas que já entenderam um pouco do meu trabalho e viram esses 4 vídeos gratuitos que estão na internet sobre o poder da alma, já entenderam a qualidade e o nível desse curso. Eu espero você na PMI Store, que você já conhece, que é a loja que comercializa todos os meus livros e as Pedras da Túnia. Lá você vai ver o anúncio do curso. Ao adquirir, você pode adquirir através de depósito, através do PagSeguro, do Mercado Pago e outras plataformas que tem lá. Só você escolher boleto, você faz o que você quiser, você que manda lá. E aí, assim que a gente detectar o seu pagamento, você vai ser inscrito no curso, na plataforma onde está ancorado esses vídeos, e aí você vai receber um e-mail com uma senha. E aí basta você acessar e curtir e aprender isso que há tanto tempo eu venho prometendo e trabalhando, e nós chegamos a esse núcleo de introdução que é o nível 1. Sem isso você não pode, você até pode, mas é necessário passar por esse nível para que você entenda as coisas básicas, porém muito profundas, já desde o começo. Tá bom? Espero você lá. Saudações uranianas. E-mails na semana. A Paula Medvi escreveu aqui um e-mail dizendo o seguinte: boa noite, Fábio. Conforme a sua orientação, estou replicando a mensagem que escrevi no Facebook e algumas informações pessoais. Eu moro em Ribeirão Preto, em São Paulo. O Espiritismo foi a minha religião de berço. Eu cresci compreendendo o intercâmbio entre as diversas consciências na multidimensionalidade.
e o que causa e o que é causa de resistência para muitas pessoas. Para mim é totalmente natural. Eu sou vegetariana, defensora do idioma Esperanto. Atualmente também estudo a conscienciologia. Eu precisava lhe escrever, relatar um acontecimento. Há um ano, mais ou menos, eu estava dormindo e certamente naqueles momentos em que temos lucidez na expansão da consciência, eu vi deitado ao meu lado um felino ou uma felina, ela não sabe, que me observava, mas com tanto carinho que para mim foi muito fácil captar esse sentimento. Nesta época eu não tinha lido o livro A Filha das Estrelas, e algum tempo depois uma amiga me emprestou o livro para que eu lesse, e obviamente eu me surpreendi ao ver a capa e imediatamente me lembrei do ser que me observava. Era muito parecido com ele. Foi uma experiência muito marcante, não pela aparência, mas pela força do sentimento que percebi e que me envolvia. Jamais esquecerei. Se puder, por favor, me dê algum esclarecimento. Um grande abraço. Oi, Paulo, tudo bem? Bem-vinda ao PVU. É bacana essa sua história, né? Uma coisa... Você não conhecia o livro A Filha das Estrelas, que é um livro que conta a história de uma felina muito especial e mostra todo o envolvimento com a raça humana, né? E você viu do seu lado um ser felino. E pelo que você nos diz, você recebeu muito carinho, se sentiu acolhida por esse ser. Sabe, Paula, muitos de nós possuem amparadores felinos. Esses seres trabalham muito com a raça humana e trabalham na proteção da raça humana. Assim como no passado eles foram grandes guerreiros e quando é necessário eles o são, eles também são grandes cientistas e eles têm amor pela nossa raça. Eles serão os humanos da quinta dimensão, eu sempre disse isso e isso foi me informado por eles, tá? Então eles se aproximam de pessoas que são, vamos dizer assim, coligadas, né? Conectadas com esses seres de alguma forma. Então, acho a sua experiência interessante, porque você como espírita, você pode dizer assim, Fábio, eu acho que foi um espírito que se mesclou ali para eu ter uma, sei lá, uma nova visão, né? Quer dizer, tudo é possível, mas seria muito mais fácil se esse ser se aproximasse de você de uma forma humana tradicional, para que você não tivesse nenhum susto, nenhuma repulsa, coisas do gênero humano, né? Então fica tranquila, eu acho que esse ser é um amparador seu. Eu acho que por você ter uma visão espírita, você pode saber mais sobre isso através da sua espiritualidade, né? E entender que eles estão aí para nos proteger, tá bom? Nunca atacar, nunca fazer o mal, pelo contrário, quem diz isso é quem ataca, tá? Bem-vindo ao PVU. A nossa amiga Simone Becker pergunta o seguinte: olá, Fábio, tudo bom? Como você já canalizou uma mensagem de um antariano, você tem como contar um pouco mais sobre eles? Como descrever a aparência e quais as suas intenções para conosco aqui na Terra? Existe muito pouco material disponível sobre os antarianos, os seres de Antares. Desde já agradeço pela atenção. Abraços.
Oi Simone, tudo bom? A sua pergunta me remete ao passado, porque quando eu comecei meu trabalho interno e comecei com essas descobertas e juntamente com os seres de Urano, os antarianos foram um dos primeiros povos a se manifestar. Naquela época eu não tinha nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje, depois do trabalho que eu fiz interno, do poder da alma, e sempre amparado pela minha essência, pela comandante Túnia, enfim, nós fizemos muitos avanços. Fui um bom aluno, não caí em marmelada, não caí em historinha de internet, né? Esses vídeos, isso é importante. Só que eu lembro que os antarianos, esses seres que se comunicavam comigo, eles me passaram desde o início uma coisa muito sólida, um carinho muito grande, uma vontade de se aproximar, uma vontade de perpetuar uma conexão, não é? E no começo eu acho que eu trabalhei em 2 ou 3 mensagens. Uma está aqui no YouTube, é só procurar aqui nos meus playlists que vocês vão encontrar. E você me pergunta sobre a forma. É interessante porque, assim como os andromedanos, que são humanos de Andrômeda, eu acho, e aí eu acho, eu não tenho essa certeza, e eu lembro que quando eu trabalhava com eles, na hora de escrever, eles tinham rostos humanos, me pareciam um pouco mais altos do que o normal, e usavam roupas que pareciam túnicas ou algo do gênero. Eu não sei se essa imagem que eles passavam era uma imagem inicial, para que eu não me assustasse, para que eu não tivesse aquela coisa do susto, né? A imagem não é muito boa, eu devo estar lidando aí com os monstrendos. E pelo contrário, as mensagens sempre foram muito interessantes, amorosas e educativas. E eu não entendi ainda por que eu não fiz um livro com eles, não houve uma conexão. Mas é isso que eu tenho para te dizer nesse momento. Se você procurar no site, um dos meus primeiros sites, chama Portal Mundo Invisível Iola Site, YOLASIT, joga no Google, você vai cair lá, talvez tenha alguma coisa a mais. Realmente eu não recordo. Mas eu recordo desse início de trabalho, que foi dessa forma. Tá bom, minha amiga? Volte sempre ao PVU. Acho que eles estão te contatando, é isso? Você conta pra gente. Abração. Tchau. A nossa amiga Alda Silva diz assim: olá Fábio, o Grupo Espírita GESH de Vitória, Espírito Santo, cita os reptilianos nos livros editados por eles. Dizem que os mesmos já tiveram a forma humana um dia, aliás, há milhares de anos atrás, e que poderão, os que se arrependerem, retornar também, depois de milhares de anos, à antiga forma humana. O que acha dessa informação? É isso possível? Ou o grupo, seus mentores, mal informados? Obrigada. Observação: os livros do Grupo Espírita SH estão disponíveis para baixar na internet. Se por acaso você ainda não tiver visto, um muito interessante chama-se Cidades Infernais. Oh, meu Deus do céu! Onde citam os famigerados répteis, mas não citam os dracos. Abraço, quando puder quero ler os seus livros. Oi Alda,
Tudo bom? Interessante o seu e-mail, porque fala de um grupo espírita que também já falou sobre esse assunto, não é? E é difícil de encontrar grupos espíritas que falam sobre esse assunto. Hoje em dia está mais provável que falem alguma coisa, né? Porque o assunto está aí para todos conhecerem, está aí para todos saberem em que lugar a gente vive. Ao contrário de pessoas estranhas que andam falando que quanto mais você fala neles, mais você atrai eles, eu digo que não é isso que acontece. O que eu digo é, gente ignorante vai ser sempre comida de lagarto. Quando você estuda sobre o assunto, quando você encara de frente o assunto e tem informação correta sobre o assunto, você começa a não ser mais alimento deles. Exatamente ao contrário do que andam ensinando aí em videozinhos baratos da internet, tá? Então, sobre qualquer assunto na vida é assim. Então, imaginem se nossos cientistas não estudassem o câncer. Não vamos estudar o câncer porque, sabe, câncer, não é? Pode se tornar uma coisa maligna e atacar a nós, um lado, ou a AIDS. Não vamos mexer com a AIDS, porque a AIDS pode passar de pessoa para pessoa. Não é? Não pode. Então é necessário o estudo, é necessário se aprofundar, é necessário saber. Então eu te agradeço mais uma vez por essa indicação de livros sobre esses seres. E o que eu posso complementar nesse momento sobre isso, e que consta em todos os livros que eu trabalhei sobre o tema, junto com os irmãos de fora, é de que eles fizeram muita alquimia, né? Muito entrelaçamento genético para parecer com a gente. Porque o grande trunfo deles é não aparecer. É sempre assim, não apareça, não fale, não apareça. Essa é a questão. E com o passar dos milênios, eles foram chegando a um ponto de ter tanto entrelaçamento de DNA, né, genético, que eles chegaram com a nossa aparência. Chegaram a ter a nossa aparência e têm a nossa aparência. Então quando alguém fala assim, mas a raça humana também não é nada que cheire muito bem. Claro, ela foi adulterada lá atrás, isso ninguém fala, né? E eles fizeram isso em vários planetas, onde existiam humanos de Andrômeda e por aí afora. Então é isso. Quem tem medo fica na ignorância. Quem tem luz pelo conhecimento busca o saber. Esse é o caminho e sempre será. É em cima do saber que caminha a humanidade, não em cima da ignorância. Não é? Nós tivemos um presidente aí que incentivou muitas pessoas a não lerem um livro porque ele achava chato, né? Tá aí o resultado que está dando. A pessoa esperta, sabe assim? Pessoa que não lê, pessoa esperta. Só trabalha na vibração ali do momento. Não funciona assim. E nesse assunto, especificamente, é necessário ter muita atenção e muito pé no chão para estudar e com bons livros, né? Não adianta ficar de orelhada, eu ouvi alguém falar, isso não vai levar a lugar nenhum. Se você tem crenças pessoais muito atrasadas, né, que você vive naquela cúpula do medo, da culpa, né, culpa, o medo, aquelas coisas do lado judeu-cristão, né, que é a nossa religião do Ocidente, que marca a religião do Ocidente,
não adianta, não vai dar certo. Você precisa abrir a cabeça, abrir a sua mente, não para concordar com as ideias que estão nos livros, né? Mas até para questioná-los ou melhorá-los. O livro é uma obra viva. Então você pode caminhar na sua vida através do conhecimento. Você e todo mundo que está me ouvindo. Tá bom? Abração, obrigado por participar aqui do PVU. Pessoal, aqui é Paulo Morales novamente falando aqui de Pelotas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu estou fazendo um novo relato ao PVU no mesmo dia que eu mandei o relato sobre luzes estranhas. E eu agora explico um pouquinho o porquê que eu estou fazendo esse relato, porque tem acontecido mais fatos comigo que eu acho importante relatar e dividir com o PVU, com o Fábio e com as pessoas todas que assistem o PVU. O fato é o seguinte, eu já fiz relatos anteriores que eu faço meditações, e nessas meditações eu vejo seres felinos, tenho contato com seres felinos dessa forma, né? Ultimamente, as minhas meditações têm se intensificado. Eu uso sempre a pedra da túnia. Eu acredito que isso ajuda no processo. Eu uso a pedra da túnia mais ou menos desde início de 2014. Eu carrego ela num pingente no meu peito, é bem pequenininha. Eu uso mais ou menos desde esta época. E também, desde o ano passado, de junho, eu comecei a usar orgonites. Eu gosto muito dos orgonites, acredito na energia dos orgonites, né? Eu adquiri um orgonite do Takeshita, se vocês conhecem, talvez muitos devam conhecer, acredito que o Fábio também conhece. Então, esse orgonite, ele acredito que contribui no processo, né? Mas enfim, o que interessa é o seguinte: no dia de ontem, eu fiz uma meditação que foi muito, muito profunda. Quando eu me dei por conta, tinha passado 1h20 e aconteceram várias coisas ali que eu gostaria de relatar, tá? E as coisas continuaram até hoje. Por isso que eu resolvi fazer esse novo relato no mesmo dia, e aí depois o Fábio vê como vai colocar isso no programa. Mas o fato é assim: eu entrei no relaxamento e muito profundo, gradativamente, né? E comecei a sentir sensações que estava voando em paisagens belíssimas, uma sensação de paz, de tranquilidade, de desligamento muito grande, né? Eu às vezes sinto, mas é mais difícil de sentir nas meditações. Mas dessa vez eu senti muito profundo, né? Sentia que estava voando. Para vocês terem uma ideia, paisagens aí como Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Morro da Urca, algo assim, não que era lá, né? Mas algo assim, né? Ali onde o pessoal faz muita esporte de voo, tipo paraquedismo, asa delta, esse tipo de coisa. Então eram paisagens assim, lugares assim, eu me sentia voando. Era muito legal a sensação. Vários lugares, não era só nesse tipo, eram montanhas, mudava rápido as paisagens, e eu fui indo, fui voando, fui indo, e me sentindo muito bem. Bom, o que é importante no relato é que, ao final, né, no intermeio desse relato, eu sempre vejo silhueta de seres que eu me sinto protegido, né? No caso, até seres felinos dessa vez eu vi de
vamos dizer assim, de revesgueio, mas eu vi alguns, né? Mas o que é mais interessante é que eu no final, praticamente no último momento da meditação, eu vi um ser que era masculino, né? Aspecto oriental, mais ou menos, né? Moreno, e esse rosto se transformou muito rápido num rosto de um homem ave, certo? Vocês imaginam aí na mitologia egípcia o deus Horus, que era com esse aspecto. Algo assim, muito rápido e ao mesmo tempo eu me senti muito bem. Então, isso que é importante eu relatar para vocês e dividir com vocês essa experiência, né? Mas por que eu resolvi fazer mais esse relato? Esse é o segundo relato num dia que eu estou mandando para o Fábio, né? De tarde, hoje à tarde, depois que eu tinha feito a primeira gravação, né, eu estava deitado na minha cama, tirando um cochilo, e eu estava, vamos dizer assim, deitado, não estava dormindo, mas estava com os olhos fechados, relaxados. De repente, eu tive uma visão assim como eu nunca tinha visto, nunca tinha tido. Eu começava a ver cavalos alados, como se eles estivessem olhando para mim, voando e olhando para mim, voando e olhando para mim, e num fundo totalmente violeta. Era interessantíssimo, era muito bom. Eu estava acordado, eu não estava meditando, eu estava simplesmente naquela de estou acordando, estou dormindo, mais ou menos quase acordando, mas de olhos fechados, certo? De repente, essa imagem passou e eu vi uma outra mais profunda ainda, que me deixou assim mais feliz e ao mesmo tempo intrigado. Era assim, era eu vendo como se fosse uma nave, não sei explicar, parecia uma nave, era um céu muito iluminado, que eu assistia aquilo como se fosse numa distância aí de uns, posso falar aí uns 500 metros, né? E de repente eu via uma pessoa subindo para cima, né? Uma pessoa, e aquela pessoa eu sentia que era eu, né? Eu sentia que era eu, e em cima dava para notar, era discreto, mas dava para notar uma nave escondida entre as nuvens. A gente via o redondo, eu conseguia notar e definir na imagem, na visão, o redondo, e de repente eu me fui lá para dentro, né? Gostei muito de sentir, de passar por isso. Então eu resolvi fazer esse novo relato, pessoal. E vou tentar, junto com essa gravação que eu estou fazendo, que não é vídeo com imagem, para não ficar tão pesada, vou tentar colocar algumas imagens aí para ilustrar o que eu vi, tá? Ok, então eu mando um abraço para todos e tudo de bom para vocês. Muito bem, pessoal. Depoimento do Paulo, mais uma vez colaborando aqui com o PVU, trazendo as suas observações, as suas constatações de explícitas viagens fora do corpo, né? À medida que ele se concentra, ele sai conscientemente do corpo e parece que está tendo bons resultados. Você fala da proteção da Pedra da Túria, eu agradeço pelo seu depoimento. Você fala dos orgonites criados pelo Domingos Takeshita, parabéns. O Taki faz já algum tempo, né, esse trabalho, e espero que ele esteja ajudando vocês também, pelo visto sim. Enfim, outra coisa que me chama a atenção
é a sua ligação com o povo felino, onde você já relatou algumas vezes aqui essa participação. É, eu acho, eu acho inevitável que uma pessoa que medite e saia do corpo tenha pelo menos um encontro com o ser felino. E ele vai ser sempre um bom encontro. Esses seres serão os humanos da quinta dimensão. Isso eu já venho falando através de informações dos próprios felinos, dos uranianos, dos andromedanos, arcturianos. Eles são uma versão melhorada do ser humano que estará presente na quinta dimensão. Mesmo assim, existe alguns vídeos aí na internet que falam que os felinos são do mal. O que eu posso fazer? Né? A gente ignorante fala o que quer. Eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Então, o importante é a sua experiência, aquilo que você vive e a sua consciência na hora de tentar buscar uma explicação, um entendimento, né? Então é para isso que o PVU existe. O PVU não está aqui para dar aula para ninguém de nada, muito menos eu. O que eu tento fazer aqui é um acolhimento, é um abraçar, uma troca de informações que ninguém faz, não é? Então, por isso que nós estamos aqui há 6 anos fazendo esse trabalho, Paulo. Eu acho que você, da maneira como você está, você vai ver muito mais coisa ainda. Agora, fica o teu pé no chão, né? Não vá muito para fora sem ter o amparo da tua equipe de terra, dos teus amparadores, não é? Porque não é legal começar a misturar tudo. É legal você ir com calma, anotar, fotografar as observações, entender o que está acontecendo e estudar, né? Então, eu entendo que foi muito bacana essa sua saída do corpo. Realmente é sempre bom visitar novas terras, novos caminhos. É sempre bom sair um pouquinho daqui, né? Mas também é sempre bom manter os pés no chão. Tá bom, meu amigo? Paulo, sobre os homens ave que você falou, os Carians, né? Você pergunta se os seres de Urano já falaram sobre eles. Acho que não. Acho não, tenho certeza. Quem fala sobre eles atualmente, que é mais famoso aí, é o Corey Goode. O Corey se diz um contatado deles, fala que trabalha no governo, num projeto secreto, ou que trabalhou, e que ele tinha muito contato com esses seres. Então, essa é a informação que eu tenho sobre os Carians. Então você procure o Corey Goode na internet, tem vários vídeos dele falando sobre, não especificamente, ele fala um pouco sobre a raça, mas ele fala mais do contato que ele teve com eles, né? E não acho nada surpreendente que esses seres existam também. Não vejo muito problema. Tá bom? Vamos em frente. Oi, Fábio, tudo bem? Então, resolvi falar do que aconteceu comigo há uns anos atrás. Na época eu tinha uns 37 anos. Hoje eu sou velhinha, né? Com 53. Mas o que acontece é que isso que aconteceu comigo veio à tona assim, com mais claridade depois que comecei a escutar você, a ver seus vídeos e estudar mais. Então é o seguinte, eu me preparei para dormir
E quando eu dei por mim, eu estava do lado de uma pessoa que para mim era bastante alto, né? Porque eu sou baixinha. Então ele era assim, cabelos até os ombros, um colar, um macacão desse assim colado no corpo, não sei se era dourado. O cabelo dele era loiro assim para branco, uns olhos grandes, muito bonitos. Isso me chamou muita atenção. O nariz e uma boca perfeita. Então, o lugar que eu estava era grande. Não era assim um planeta, era uma coisa assim grande, enorme. E tinha umas janelas, que a gente olhava pelas janelas, era escuro. E dava para ver só os pontinhos luminosos bem longe. Daí, a gente começou a andar, ele ia falando, falando, e eu não prestava atenção, porque eu ficava olhando assim para os lados, impressionado com tantas coisas. E, e vinha gente, andava gente de um lado para outro, como se estivesse assim trabalhando. Era uma coisa imensa. Eu sei que de repente eu me vi assim, perto, no mesmo lugar, mas assim num bosque, com umas árvores, um, um lago imenso. E a gente ia andando. E ele conversando e eu nem prestava atenção, porque eu ficava olhando as belezas, né? Aí tinha assim, tipo um lugar que a gente para assim para ficar observando a lagoa. Aí foi quando eu prestei atenção no que ele falou, que ele me estendeu a mão e falou assim para mim: vem, vamos pular. Aqui a gente consegue respirar dentro da água. E eu dei 2 passos para trás, apavorada, e falei para ele que não, que eu tinha pavor de água, como eu tenho mesmo. Daí ele pulou. Aí eu abaixei assim para olhar, tipo assim um cais que tinha, eu abaixei ajoelhado e fiquei olhando para a água para ver onde ele estava, assustada, porque ele demorava assim para aparecer, né? E eu olhando assim, de repente, ele botou o corpo assim para fora da água, me abraçou, passou os braços entre o meu corpo e me puxou para dentro da água. E eu comecei a debater apavorada, né? Porque o pavor de água é terrível. Me debatia bastante, mas muito mesmo. Aí, de repente, ele triscou o dedo assim na minha testa e eu comecei a respirar. Daí, diante, eu não lembro mais o que aconteceu, porque eu acordei totalmente assustada. Parecia que estava toda molhada de suor. Muito engraçado isso. Então, é isso, Fábio. Beijo para todos. Namastê. Muito legal o depoimento da Dalva, estreando aqui no PVU, né, contando essa viagem astral que ela fez. Muito interessante. Então, Dalva, é assim, apesar do atropelo que eu acho que você sentiu, né, na hora de entrar naquilo que parecia água, e sabendo que você já tem um medo de água, ele quis te mostrar que você não precisava ter medo. Então, esse ser te conhece, ele sabe aquilo que te atemoriza, e ele, de certa forma, quis tirar esse medo de você, te dando acompanhamento e falando: não precisa, você vai respirar aqui, né? Só que na hora H, a hora que nós estamos lá, se a gente não está com os amparadores, ou com um amparador, ou com alguém que te dá essa proteção fora do corpo, a gente acaba tendo sensações ruins, não é? Pela tua energia, assim, que eu estava ouvindo atentamente, eu não acho que foi tão traumático. Eu acho que você até riu no final, né? Mas foi muito real para você. Então, primeira coisa, se foi uma... Independente da forma do ser, porque isso pode variar, ele pode te mostrar uma imagem que não é a real, só para não te assustar. De repente ele não é tão bonitinho assim, enfim.
mas ele quis te passar um ensinamento. Isso está claro para mim, né? A questão é saber se isso vem se repetindo. Se isso vem se repetindo, aí você precisa começar a se preparar para perguntar para esse ser o que ele quer com você. Você pode fazer isso telepaticamente. Quando é um contato sério, as questões são sempre as mesmas. Você não fica apreensiva, você aprende com esse encontro, você reflete sobre esse encontro depois que volta. Isso é muito bom. A grande maioria das pessoas acaba sufocando tudo isso e guardando para si. E eu acho que nós chegamos num momento do nosso planeta que nós precisamos trocar ideias, conversar e colocar essas coisas para fora. Mesmo que te chamem de louco, de maluca, não importa o que os outros dizem, não é? O que importa é o que você está aprendendo e o que você tem para contar sobre esse aprendizado. O que isso trouxe de bom para você nessa vida e o que você pode passar de bom para as pessoas, tá? Por isso que eu acho legal você estar aqui no PVU. Eu fiquei acompanhando assim, né, visualmente o que você estava contando. Achei muito engraçado, ao mesmo tempo interessante, muito interessante, porque é nitidamente um aprendizado. Tá bom, Dalva? Volte sempre aqui ao PVU. Muito bem, meus amigos, chegamos a mais um final do PVU. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aprendendo alguma coisa com esse trabalho tão longo, né? Então, é um trabalho que vem de muito longe. Eu aprendo com vocês todos os dias, vocês me fazem estudar, vocês me fazem pesquisar, vocês me fazem entrar em contato. Então, é com vocês que eu aprendo. Não, o meu lema é ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando. Eu acho que esse é o caminho, né? É o caminho correto. Estamos todos aqui para aprender, estamos todos aqui para ensinar, porque estamos divididos em faixas de conhecimento, em faixas de despertar. Então todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos vivendo a cada dia uma nova realidade. Eu agradeço a tua participação, eu espero que você sempre esteja aqui no PVU e que você se inscreva aqui no nosso canal, onde eu sempre trago muitas novidades para você. Reveja os programas, reveja as aulas da Escola Uraniana, tem muita coisa importante ali. Reveja todo o material que eu coloco de coração para vocês, tá bom? Bom final de semana para todos vocês. Beijão para todo mundo. Tchau. Programa Vozes do Universo.